continuar falando a respeito da lavoura de Deus. Nós já temos falado há alguns domingos a respeito da lavoura de Deus, e você pode olhar ali para frente agora e pensar ou falar para mim: meu Deus do céu, que salada de fruta que o pastor colocou ali na frente. Que PowerPoint mais feio esse, eu também achei. É, verdade, eu achei feio mesmo. Vou ser bem sincero. Mas quando você olha um PowerPoint desse, ou uma imagem dessa, não te bate uma fominha? Sim ou não? Eu, por exemplo, não comi antes de sair de casa. Almoçamos bem, né, Walter Belize? Almoçamos bem hoje, né? Almoçamos bem, glória a Deus. Mas chega uma hora que você vai olhar uma imagem dessa e te dá uma vontade, se não comer o que tem ali, comer alguma coisa. E para que serve fruto? Fruta, qualquer fruta, uma dessas, por exemplo, ali. Para que serve? Se alimentar, ok? O que mais? Para fazer suco, também. Vamos tirar ingestão, né? Então, vamos tirar aí a parte de comer, beber, enfim. Acabou com a brincadeira. Proteger a semente. Irmãos, nós olhamos o fruto e vemos para que vai servir. Mas nós queremos que ela nos sirva de imediato. Não, tudo bem, já. Era só brincadeirinha, você não acabou com a brincadeira, não. Foi muito boa a sua palavra. Mas, irmãos, muitas vezes nós queremos que a fruta nos sirva de imediato. Você quer pegar uma banana, por exemplo? A banana é uma exceção a essas coisas, tá? A banana é uma exceção, mas eu vou usar aqui a banana como exemplo. Você pega uma banana e o que você quer com uma banana? Hã? Agora você pode falar. Comer, o que mais você vai querer com a banana? Mas se você pegar, por exemplo, um abacate, além de comer o abacate, o que mais você pode fazer? Fazer vitamina, tá? Além disso, o que mais você pode fazer? O que mais? Hã? Pôr no cabelo. Passar na pele. Tudo bem, serve para isso também. Mas nós também podemos utilizar o caroço para que esse caroço se desenvolva, vá para debaixo da terra e gere uma nova vida, gere uma nova árvore. E para fazer um abacateiro, quantos abacates são necessários? Tem certeza disso? Pois é. Mas esse abacate você podia comer. Mas se ele cair naturalmente na terra, a fruta vai apodrecer, o caroço vai ficar ali próximo da terra, provavelmente vai germinar, vai crescer. E quantos abacates vai dar um só caroço? Não tem nem como contar, talvez. Se ninguém cortar o abacateiro, ele vai dar muito e muito e muito fruto, lógico. Vai depender das condições da terra, vai depender das condições do clima, vai ter uma série de fatores que vai ajudar o abacateiro a produzir abacate, ou, de repente, ele ser uma árvore infrutífera, como tantas outras que existem. Meu pai, nos idos da década de 80, se eu não me engano foi em 1989, descemos a praia, subimos, e lá na serra tem aqueles lugares que você pode comprar muda e tal. Ele falou lá: eu quero uma... Como é que é o nome daquela árvore? No fundo da cereja.
quero comprar uma cerejeira. E o camarada falou para ele, ó, você vai levar essa cerejeira para casa, o ano que vem, nessa época do ano, você vai colher a cereja de lá. Irmãos, 1989 se passou. 1990 se passou. 1991, 92, 93. Se eu não me engano, a primeira vez que deu fruta aquele troço foi ano passado. Primeira vez que deu fruta. Um trepão naquele pé, colocamos a escada, que era alto, levou anos para aquele negócio crescer e ficar grande daquele jeito. Era uma árvorezinha mirradinha, ficou a vida inteira aquela árvorezinha mirradinha. De repente ela explodiu de um ano para o outro, irmãos, que era uma coisa impressionante. Ela passou, eu estou falando abacateiro porque eu gosto mais de abacateiro, porque na casa da minha mãe tem uma abacateira também. Passou o pé de abacate. Passou o pé de abacate, aquele troço enorme assim. Pegamos a escada, colocamos a escada lá e vamos pegar a cereja. Olha que benção! Tantos anos se passaram, a gente finalmente vai poder comer o fruto da cerejeira. Irmãos, o resto tudo apodreceu no pé, que não dava para comer. Era um negócio azedo, amarrento. Não tinha condições de comer aquela cereja. Acho que a gente ficou tão impressionado que até hoje, se der de novo esse ano, acho que a gente não vai colocar a escada lá, nem paga a pena. Irmãos, por que eu estou falando de tudo isso? Porque chegou o momento de eu e você darmos frutos. Quanto tempo se passou desde que Jesus plantou a mensagem no teu coração? E a semana passada nós falamos de solo. Que tipo de solo você é? A gente que tem solo pedregoso no coração. A gente que é um solo batido, uma terra que não penetra nada. A gente que é o solo é como se fosse no meio do espinhal. Pode até nascer alguma coisa, mas os espinhos vão sufocar e vai matar de vez. Mas existem pessoas que a terra é boa, a terra é preparada. E talvez você seja uma terra preparada e Deus brotou através do Evangelho de Cristo Jesus no teu coração essa mensagem maravilhosa e você ficou feliz. Glória a Deus! Mas em quanto tempo vai levar para a árvore produzir o seu fruto? Quanto tempo? Eu tenho uma notícia para você. Aliás, eu tenho duas notícias. A Sara falou isso para a mãe dela hoje. Mãe, eu tenho duas notícias para você. A primeira é boa e a segunda é ruim. Ou aliás, a primeira é ruim e a segunda é muito boa. A notícia ruim é que não tem meia Prozac na gaveta. E a notícia boa é que eu achei lá as minhas luvas. Qual é a funcionalidade de uma luva nesse dia? Hoje, por exemplo, não haverá. Mas a meia em contrapartida você vai precisar para calçar ou calçado. E eu tenho também para você nessa noite duas notícias. Uma ótima e outra que de repente pode ser ruim à primeira vista, mas é boa também. E é para começar com a ótima notícia, é que você deve, pode e vai produzir. Essa é a ótima notícia. Mas tem uma notícia que não é tão boa assim, ou de repente nesse momento não vai soar tão bem aos teus ouvidos. É que vai demorar não. Não vai demorar não. Vai ser trabalhoso. Vai ter trabalho aí pela frente. Muito trabalho. Ou você pensa que para um pé carregar de fruta é fácil? Não, vai depender das condições climáticas, das condições de solo, uma série de fatores para uma árvore produzir fruta.
E às vezes a fruta não é tão boa assim. Irmãos, eu queria te convidar a abrir tua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5, do 16 ao 24, e hoje nós vamos ver o primeiro fruto que você pode produzir se você entregou a sua vida a Cristo Jesus. O primeiro fruto que Deus quer produzir em você, ou através de você, está lá em Gálatas. Nós vamos ler uma parte um pouquinho complicada aí nesse texto, mas depois vai valer a pena. Gálatas, capítulo 5, do 16 até o 26. Amém? Diz assim a palavra de Deus: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ainda bem que acabou, né? Ainda bem que acabou, mas tem coisas semelhantes a essas também. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Olha a parte boa do texto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, esse texto aqui fala de dois tipos de fruto. Você lembra que eu te falei que a árvore do meu pai, no primeiro momento, deu fruta azeda, amarrenta? Era assim a nossa vida sem Cristo Jesus. Nós oferecíamos às outras pessoas frutos que, na verdade, não poderiam ser aproveitados. Eu lembro que muito daquelas frutinhas caíram no chão lá no meu pai. Irmãos, nem brotar a semente não brotou. E muitas vezes nós fomos ou somos, de repente, esse tipo de árvore que produz fruto ruim, fruto que não serve para nada, ou pior, o fruto da carne. O fruto da carne. Pode passar lá? Hoje Deus quer nos mostrar que nós precisamos, irmãos, deixá-lo produzir em nós um fruto específico na lavoura de Deus, o fruto do Espírito. Hoje você precisa sair daqui deixando Deus produzir em você e através de você um fruto especial, que é o fruto do Espírito. Nas próximas semanas nós estaremos falando sobre outros tantos frutos que Deus quer produzir através de nós. Mas o principal, o primordial para a sua vida é o fruto do Espírito. Você precisa produzir esse fruto em você. Você precisa, Deus, deixar esse fruto brotar em você. Pode passar? Existem frutos que são complicados. E aqui a gente vê alguns frutos da carne. Algumas versões vão dizer: a carne produz tudo isso que está escrito ali. Se a gente for ver ali o texto, é até assustador, meus irmãos. É assustador demais. O que é impureza, imoralidade sexual, impureza e libertinagem? Do que se tratam essas coisas?
Irmãos, nós éramos assim quando nós não tínhamos Jesus nas nossas vidas. Antes da gente entrar no fruto do Espírito, nós precisamos entender o que é diferente do fruto do Espírito. O que uma árvore que não é de Deus ela pode produzir. Nós precisamos entender, irmãos, que muitos crentes, eles não passam de crentes. Pera lá, pastor, não estou entendendo. Tem muito crente que não passa de crente. Sabe como que é isso? A pessoa crê em Jesus. A pessoa crê que Jesus é o Filho de Deus. A pessoa crê que Deus é único. A pessoa crê no batismo e de repente a pessoa até se batiza. Mas não passa de simplesmente um crente. Crente. A igreja está cheia de crentes. Mas tem uma diferença entre uma pessoa e outra no reino de Deus. Aqueles que são crentes tão somente, ou seja, só creem que tudo isso que nós pregamos é verdade. E existem outras pessoas, irmãos, que praticam a verdade. Que praticam aquilo que Cristo Jesus ensinou. Jesus, ele não somente morreu pelos teus e pelos meus pecados. Jesus, ele ensinou um novo estilo de vida. Jesus, ele ensinou como nós deveríamos viver. Muitos daqueles contemporâneos de Jesus, aquelas pessoas que andaram com Jesus, elas diziam para Jesus: mestre. Todo mundo que passava perto de Jesus chamava Jesus de mestre. Existem pelo menos dois motivos porque as pessoas chamavam a Jesus Cristo de mestre. O primeiro deles, porque ele se vestia como um mestre, como um rabino judeu. Você sabia disso? Não sabia? Pois é. Quando você vê lá, Jesus, ele tira a sua capa, coloca uma toalha na cintura e se ajoelha aos pés dos discípulos. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Que Jesus, ele tirou a sua capa de mestre. Os mestres judeus, eles utilizavam uma capa, e essa capa dizia, você olhava de longe e falava: aquele ali é um mestre da lei, aquele ali é quem pode ensinar a lei para nós, aquele é quem é portador da sabedoria de Deus e está pronto a nos passar ou repassar o conhecimento. Jesus, então, ele usava uma capa de mestre. E muitos chamavam Jesus de mestre simplesmente porque ele vestia uma capa de mestre. Agora tem outro tipo de pessoa que chamava Jesus de mestre, sabe por quê? Porque seguia ele. Seguia a Jesus. E você pode ser uma dessas duas pessoas. Você prefere chamar Jesus de mestre porque você crê que ele é mestre? Ou você prefere chamar Jesus de mestre porque você segue o mestre? Nós estávamos falando hoje pela manhã aqui na Escola Bíblica Dominical que eu prefiro a terminologia discípulo de Jesus ao invés de crente ou cristão. Primeiro, porque crente, a gente já conhece aquele clichê famoso: crente até o diabo é. Ué, o diabo crê que Deus existe, crê que Jesus é o Filho de Deus, ele só não aceita, ele só não professa. É diferente. Agora, o discípulo de Jesus, tem um escritor, teólogo muito famoso, morreu, se eu não me engano, no ano retrasado, 2011, se eu não me engano, John Stott. John Stott, ele escreveu um livro chamado O Discípulo Radical, e ele escreve nesse livro o seguinte: prefiro o termo discípulo de Jesus, porque crente é qualquer um que crê. Cristão era um termo, lá em Atos dos Apóstolos, para aqueles que são cristãos, ou seja, aqueles que são pequenos cristos. Era praticamente um xingamento naquela época.
E hoje, meus irmãos, como eu também falei hoje pela manhã aqui na escola bíblica dominical, nós, cristãos, não fazemos a mínima diferença neste mundo. Se Jesus hoje vier nos buscar, eu tenho uma triste notícia para você. Nós, Igreja de Cristo, não faremos falta alguma. Ou faremos? Tinha uma música antiga que dizia: onde está aquele povo barulhento? Muitas vezes, irmãos, nós não passamos de um povo barulhento. Muitas vezes, irmãos, nós somos tidos como a pior raça que existe nessa terra. Os cristãos, que veem a verdade de Deus, mas não praticam. Hoje, na nossa nação, nós somos por volta de 85% de cristãos. Alguns estimam que há mais de 90%. Dados estatísticos apontam em torno de 86%, 87%. Mas, meus irmãos, nossa nação pode dizer que é uma nação autenticamente cristã? Sim ou não? Pastor, realmente não, porque os políticos são ladrões. Os políticos são terríveis. Irmãos, os políticos só refletem aquilo que nós somos como nação. Os políticos, na verdade, são somente um retrato do que nós somos. E nós continuamos sendo a maioria cristãos. Olha só que bonito. Cristão que rouba, cristão que sonega, cristão que mente, cristão que adultera, cristão que pratica imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas bem parecidas com essas. Nós somos uma nação cristã que continua praticando essas coisas. E essas coisas, eu temo e tremo em dizer, mas essas coisas são obras da carne, e quem pratica essas coisas, meus irmãos, desculpa se eu te assusto, desculpa se eu entendo biblicamente alguma coisa diferente de você, mas pessoas que praticam essas coisas que nós vemos aqui, elas nunca foram discípulos de Jesus de verdade. Eu falo com toda certeza, sabe por quê? Porque está escrito aqui. Está escrito aqui, meus irmãos. Abra a tua Bíblia lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8 e 9. 1 João, capítulo 3, 8 e 9. João 3, 8 e 9 diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo. Olha como começa esse texto. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Meus irmãos, durante muitos anos na igreja, nós vivemos a igreja meia boca. Durante muitos anos na igreja de Cristo, nós vivemos a igreja de aparência. Está na hora de nós deixarmos a máscara cair e reconhecermos quem nós somos. A igreja que vive no domingo é a igreja que pratica a imoralidade durante a semana. E permita-me dizer isso, irmãos, a palavra está dizendo na verdade. Se você continua na prática dessas coisas, você nunca foi
filho de Deus. Pastor, crente perde a salvação ou não? É uma dúvida que paira no ar. Há uma dúvida que os seminários teológicos a vida inteira debateram e nunca chegaram a uma conclusão. Eu acho que biblicamente eu tenho a resposta para isso. Tenho a resposta. Está aqui, ó. 1 João 3, 8 e 9. Se vive na prática do pecado, nunca, jamais foi cristão ou discípulo de Jesus de verdade. Nunca, nunca foi. Irmãos, e nós continuamos discutindo. Perde a salvação, não perde a salvação? Como é que vai perder uma coisa que nunca achou? Como é que vai perder alguma coisa que nunca teve? Jamais teve a salvação em Cristo Jesus, porque vive na prática do pecado. E eu não estou falando daquele pecado corriqueiro, aquele pecado que acontece por um acidente de percurso. E quando você viu, aconteceu. Não, eu estou falando que tem crente que vive na prática do pecado, vive na imoralidade, vive nas facções, nas dissensões, na ira. Qualquer coisa que você vai falar para o crente, você vai repreender ele. Com toda a autoridade de Jesus, você vai repreender ele. Sabe o que ele faz com você? Ele arranja os dentes para você. Eu já vi crente assim. Você vai falar que ele está errado, ele... O que é isso, irmão? Está rosnando? Virou cachorro agora? Tem mais, a Bíblia diz, ficarão de fora os cães. Irmãos, tem crente que não aceita ser admoestado. Tem crente que vive na imoralidade sexual. Tem crente que se ajunta com a mulher, se ajunta com o homem. Não casa de verdade, mas é o santão, é a santona. E ai que você fale alguma coisa para ele. Ai que você fale alguma coisa teologicamente errado. Mas pela lá, isso é mentira, porque bebê. Irmãos, adianta muito ficar falando e não ser. Não ser jamais. Vamos parar com essas máscaras. O povo de Deus não pode vestir máscaras. O povo de Deus não pode ficar se escondendo atrás da aparência. Me sobe uma revolta, irmãos. Me sobe uma revolta em ver um povo de Deus fazendo fofocas pelos campos. Me sobe uma revolta em ver o povo de Deus falando e não vivendo. O Espírito Santo me toca de um jeito, irmãos, com uma revolta tremenda, como o próprio Jesus. Jesus, ele vê a falsidade do povo e ele chama: vocês são uma corja de víboras. Vocês não têm parte nenhuma com Deus. E ele estava falando, sabe para quem? Para pessoas que se diziam religiosas. Você é religioso? Parabéns para você, porque você vai para o inferno com a tua religião. Você está arrumando para o inferno com a tua religião. Porque religião, ser batista ou ser de qualquer outra denominação, não leva ninguém para o céu. A tua tradição, sabe o que Jesus vai fazer com a tua tradição? É melhor eu nem dizer o que ele vai fazer com a tua tradição. Tradição não leva ninguém para o céu. Irmãos, me sobe uma revolta em saber que existem crentes que desviam o irmão. O irmão está lá em cima, mas tem que falar alguma coisa para desmoralizá-lo. Obra da carne. Obra da carne. Nada mais, nada menos do que isso. Eu queria que você olhasse ali naquele quadrinho. Eu vou até sair da frente.
Eu queria que você olhasse ali naquele quadrinho e visse se existe alguma coisa daquilo ali que você pratica. Eu não estou falando que você caiu um dia, que você já se arrependeu. Tá? Eu estou falando para você olhar ali, ó, e ver alguma daquelas coisas. Dê uma olhada na tua Bíblia, de repente é melhor. Né? Porque ali foi o pastor que escreveu. Mas lá na tua Bíblia não foi o pastor que escreveu. Tem alguma coisa de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante, que você pratica, que você vive na constância da prática? Tem alguma coisa ali? Você vive na prática desse pecado? Eu quero te dizer, você está rumando para o inferno. É pesado? Jesus foi muito mais. Dói de ouvir? Tenha como se fosse o próprio Deus falando. Você pratica alguma dessas coisas? Ou algumas coisas semelhantes a essas? Porque o texto termina dizendo que não acaba aqui a lista, meus irmãos. Não acaba aqui a lista. Existem coisas parecidas com essas que também desagradam a Deus. Você vive nessas práticas? Algumas coisas tão comuns nos nossos dias. Algumas coisas tão naturais. Algumas pessoas dizem que é normal. Normal. Ah, pastor, todo mundo fala mal de alguém. Todo mundo vai para o inferno. Ai, pastor, é tão normal, pastor. As pessoas já não casam mais, isso é coisa do passado. Ai, e usam a Bíblia. E vem me trazer a Bíblia. Mas Isaac não casou, Abraão não casou. Irmãos, vamos ler a Bíblia direito. Nós vemos ali que eles tiveram sim processo de casamento. O processo era diferente, mas existia o casamento naquela época. Não existia cartório, mas existia o casamento público. Existia o compromisso que se fazia entre duas famílias. Hoje as pessoas vão morar junto. É coisa semelhante a essa, ó. Não está escrito ali, ó, se amontoar, se juntar, se a Bíblia não dizer para você que você vai deixar de pecar. Ai, pastor, o pastor pegou tão pesado que agora é melhor Jesus me levar hoje mesmo. Eu me conserto com Deus e Ele me leva para a eternidade, porque esse negócio que o pastor está falando é difícil. Eu já não quero mais viver. Não estou falando que você tem que deixar de pecar, porque a palavra de Deus diz assim, ó, 1 João, capítulo 1, 8 até o 10, diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Acho que até tem esse texto aí, me passa lá para ver, acho que tem o texto aí, 3, 8 e 9, não, é 1, 8 a 10, não tem. Mas irmãos, o que eu quero dizer nessa noite é assim, ó, o pecado tem que ser um acidente na nossa vida. Você falou palavrão hoje? Não fala, pelo amor de Deus, não quero saber. Não quero saber. Mas você falou palavrão hoje? Ai, pastor, misericórdia, eu vou para o inferno, então. Não. A palavra de Deus diz, em 1 João capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas, se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto a Deus, e Ele vos perdoará os pecados, e vos limpará de toda a impureza. 1 João capítulo 2, tá? 1 João capítulo 2. Então, pastor, agora eu fiquei sem entender mais nada. Acontece que o pecado não pode ser um estado. Pecado-estado, ou seja, estar no pecado, prova que você tem o fruto da carne e, infelizmente, você não é filho de Deus. Agora, pecar eventualmente, aí sim, nós pecamos eventualmente. Pastor, hoje eu falei mal de alguém. Já se arrependeu? A palavra de Deus diz em Provérbios, aquele que confessa e deixa, pode continuar, alcançará misericórdia. Confessou, deixou, alcança misericórdia. Agora não vale o seguinte: o camarada é um fofoqueiro de marca maior. É um fofoqueiro. Aí ele vai na casa do irmão, vai na casa do primo, do tio, da enteada,
E vai lá, fulana, você não sabe. Daí ele volta para casa. Oh, Senhor, tem misericórdia. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. No outro dia, ou às vezes no mesmo dia, né? Vai na casa de outra pessoa. Você não está sabendo da maior. Você não sabe. Não. Peraí. Ó, não é fofoca isso aqui. É um pedido de oração. Vamos estar orando por ela. Eu estou te contando só para você orar. Tá bom? Só para você orar. Na hora que ele chega em casa, falei fofoca de novo, né? Aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia, irmãos. Isso é prática do pecado, isso é vivência no pecado. Aí é fazendo, agradando-se do pecado, e Deus não se agrada disso. Agora, se aconteceu, aí é uma eventualidade, uma fatalidade. E se você pecou assim, você tem a misericórdia de Deus. O que o apóstolo João está dizendo é que nós não vivemos no pecado. A gente não vive no pecado. Muito pelo contrário, irmãos. O verdadeiro discípulo de Jesus tem o pecado como um acidente só. É um acidente que acontece. Não é uma prática diária. Ele não vive fazendo aquilo. Amém, irmãos? Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo isso daqui. O pastor está pregando doutrinas erradas. Não. Estou pregando a palavra de Deus. Está escrito ali. Se você não vive de acordo com a palavra de Deus, se você não vive a vida que Jesus te ensinou, você está vivendo no pecado. E se você vive no pecado, lamento te informar, se você foi batizado, não foi, se o teu pai, a tua mãe eram crente batista desde pequenininho, né? O Alan falou hoje de manhã, eu sou a terceira geração de batista, nada contra, tá, Alan? Mas não vai adiantar, eu só estou usando o Alan, ele não é pecador, irmãos, não é pecador, tá? Não é pecador. Mas Alan, se o camarada diz que é a terceira geração de batista, eu gostaria muito de ser a terceira geração de batista, mas se o camarada vive na prática do pecado, irmãos, não vai adiantar nada esfregar o diploma de batismo pelo pastor que já está na eternidade, lá na porta do inferno, na casa do capeta. Aqui, diabo, você não tem nada comigo não, eu vou para o céu, porque eu sou a 50ª geração de batista. O meu pai foi quem plantou a igreja batista aqui. O meu pai foi fundador da igreja. Não adianta, meu querido, não vai adiantar nada disso daí, se você não vive uma vida que condiz com o discípulo de Jesus. Não vai adiantar nada ser batizado, participar da ceia, vir na igreja todo domingo. Isso é um fato de religiosidade. Você precisa ter uma vida com Cristo. Amém? Amém. Pois é, mas e o fruto do Espírito, pastor, cadê? Ai, irmãos, eu queria muito. E o apóstolo Paulo até escreve aos Gálatas: Gálatas, eu queria muito que vocês fossem espirituais. Eu queria estar escrevendo para espirituais, mas Gálatas, estou vendo que não é bem assim. Irmãos, o pastor não está falando aqui porque o pastor está vendo, ou deixando de ver, é porque Deus está incomodando para falar. A partir de hoje nós até voltamos a filmar a mensagem. Até filmar a mensagem. Por dois motivos. Primeiro, o pastor está sendo acusado aqui. E eu quero falar isso publicamente na frente da igreja toda. O pastor está sendo acusado de pregar heresia. Saiba você. O pastor está sendo acusado de pregar heresia na igreja. Então, vamos voltar a filmar. E outra coisa que tem pessoas aí que falaram para mim, para Evelyn, né, familiares, amigos aí, nunca mais tem lá a mensagem gravada, eu sempre assisti, nossa, que coisa, não? Por que não tem mais? Então, a gente achou por bem voltar a filmar, estamos filmando novamente, mas irmãos, pessoas que fazem esse tipo de coisa, pessoas que fazem motim, volto a dizer, facções, pessoas que criam discórdia,
plantam o ódio, eu quero dizer mais uma vez, pessoas assim nunca foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Nunca. Nunca. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Desculpem a franqueza, irmãos, mas esta é a mais pura verdade à luz da palavra de Deus. Eu quero te anunciar uma coisa maravilhosa. Não quero ficar só falando de desgraça. Tem que usar a palavra lá, desgraça. Não quero só falar de desgraça. Eu quero te falar da boa notícia. Tem uma boa notícia para hoje. Eu não vi nenhum glória a Deus. Só o João Pedro. Tem uma boa notícia. O fruto do Espírito produz liberdade. O fruto do Espírito, meus irmãos, produz liberdade. Você pode ser livre se você ainda não é. E se você já é livre e ainda não percebeu, eu quero te dizer, o fruto do Espírito produz liberdade. Gálatas 5 começa já dizendo, abra sua Bíblia lá, em Gálatas, não está escrito aqui, mas eu queria ler isso com você. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Abra lá que vai ser muito importante para você. Grife. Passe aí um lápis colorido, tinta reluzente. Copie esse texto para contra a capa da sua Bíblia. Decore ele. Amém? Gálatas 5, versículo 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. E que jugo de escravidão que o apóstolo Paulo está falando? Primeiro, ele está dizendo para os Gálatas sobre a religiosidade. Vem cá, vocês são presos à religiosidade. Não foi religiosidade que Jesus te ensinou. Jesus te ensinou liberdade. Você pode escolher. Você tem o dever de escolher. O apóstolo Paulo fala isso para os Gálatas. Mas tem mais. Jesus nos libertou para que nós vivêssemos livres do pecado. Do pecado. O pecado nos aprisiona. O pecado nos acorrenta, nos algema, meus irmãos. E o fruto do Espírito, ele é aquilo que pode produzir em nós liberdade. Liberdade. Você pode ser livre daquelas amarras. Você pode se ver livre da idolatria. Você pode se ver livre dos vícios. Estávamos eu e Márcia ontem visitando o Jonathan lá no hospital. A Márcia ficou até assustada. Porque um dos internos queria bater na médica lá. A Márcia está dizendo que nem dormiu essa noite. Porque um dos internos, ele chegou lá para a médica e falou: eu quero sair, eu me internei, eu mesmo saio. E a médica falou: não, mas espera lá, rapaz, você está progredindo, você está aí limpo, já faz algum tempo. Usuário de drogas. Estava lá para se libertar do vício de drogas. E ela falava para ele: fica aí, se acalme, está tudo certo. E meu menino começou a fantasiar as coisas de tal forma, irmãos, que ele falou: eu estou vendo que está entrando droga aqui. A Márcia acreditou. Eu estou vendo o que está acontecendo. A médica: tá bom, eu sei. A médica não deu nem confiança para ele. Por quê? Porque a ausência das drogas produz no viciado aquilo que alguns chamam de noia, fissura. A pessoa fica desesperado e ele começa a fantasiar, ele começa a ver coisas, porque a ausência da droga no organismo prende a pessoa de tal forma que ele não consegue nem deixar sozinho.
Quantos drogados nós conhecemos por aí, pessoas viciadas, que vivem nesse desespero, as pessoas querem deixar, mas não conseguem. Sabe por que não conseguem, meus amados? Porque não é remédio que faz deixar as drogas. Não é tratamento nenhum desse mundo que faz deixar, com todo respeito, as clínicas de reabilitação aí que não são evangélicas. Inclusive tem um projeto de lei no Senado aí, querendo proibir a propagação de fé em ambientes como esse. Estão até postando na internet aí um vídeo do senador Magno Malta, falando que ele criticando lá o projeto de lei, proibindo ser uma casa de recuperação cristã, ou espírita, ou qualquer outro tipo de casa de recuperação aí. Não pode mais anunciar a fé na casa de recuperação daqui a algum tempo. Irmãos, lamento em informar, mas esse tipo de casa de recuperação aí não funciona. Está lá o menino pedindo para sair da clínica lá, e saiu. A Márcia, daí eu vim embora, aí a Márcia viu lá o menino saindo, porque ele mesmo se internou, ele mesmo podia sair a hora que ele quisesse. Ele era voluntário. Mas tem uma coisa que pode libertar. Tem alguém que pode libertar. É Jesus Cristo, Filho de Deus. E Ele manifesta-se através do seu Espírito. O Espírito Santo de Deus pode produzir em nós liberdade. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se você não consegue deixar a prática do pecado, eu quero te dizer, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Procure a liberdade que é em Cristo Jesus. Procure o fruto do Espírito para substituir a prisão que você vivia pela liberdade que é em Cristo Jesus. Você precisa ser liberto se você ainda não foi. Se você já foi liberto, glória a Deus. Glória a Deus. Essa minha palavra agora é para aqueles que ainda não foram libertos, aquelas pessoas que estão lutando contra o pecado, lutando contra os vícios, lutando contra a imoralidade e tantas outras coisas que nós vimos ali estampadas na palavra de Deus. Nós podemos ser livres da lei, da religiosidade, da falsa religiosidade. Nós podemos ser livres das escolhas, irmãos. Muitas vezes nós fazemos escolhas erradas e nós nos aprisionamos cada vez mais. Nós nos aprisionamos em escolhas erradas da seguinte forma: você está lá e tem a possibilidade de fazer uma compra grande. E de repente você escolhe fazer uma compra grande, mas você não vai poder pagar. Aí quando você não consegue pagar, o que você diz? De quem que é a culpa? É do tinhoso, do encardido. É do diabo. Ele que é culpado. Não, irmãos, às vezes nós somos escravos das nossas escolhas. Compulsão. Tem pessoas que são compulsivas. Eu conheço uma pessoa que ela não pode dar uma voltinha na 15. Mas uma voltinha, irmãos, que ela volta com sei lá quantas sacolas. Compra presente para a família inteira, irmãos. Isso é compulsão. É uma escolha que a pessoa faz. Nós precisamos ser livres das escolhas, da tradição. Meu pai era assim, a minha mãe era assim, eu nasci assim, vou morrer assim. É o crente Gabriela. Você ri, né? É sério o negócio. Você está rindo, mas é sério. O crente Gabriela, porque eu nasci assim, eu fui concebido assim, a minha mãe falava assim, o meu pai falava assim, o meu bisavô, o meu tataravô. Chegou o momento de você fazer uma escolha, ser livre disso tudo, ser liberto disso tudo. Tem gente que não aceita Cristo Jesus por causa de tradição. O que meu pai e a minha mãe vão pensar? O que meu avô vai pensar? O que a minha avó vai pensar? Deixa ele pensar o que ele quiser, o que importa é você e Deus. Deixa eles pensarem o que eles quiserem. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Irmãos, nós precisamos dessa liberdade de Cristo Jesus todos os dias da nossa vida. E por fim, sobrou só um tempinho para falar. Por isso nós vamos voltar no próximo domingo a falar sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Ah, pastor, pois é, não dá mais tempo.
para a gente terminar aqui, alguma coisinha que eu queria compartilhar com vocês. Vamos deixar para daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas nós voltamos nesse assunto. O fruto do Espírito. Mas eu queria já te adiantar alguma coisinha. Medite nessa palavra. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Medite nessa palavra. Assim como Deus disse a Josué: não te aparte do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Eu digo para você, pegue-se a palavra de Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante. Você já viu aqui o que é errado, você já viu aqui o que é obra da carne, agora aperfeiçoe-se. Alguma coisa que eu quero compartilhar só, que o fruto do Espírito, ele é singular. Se você for ver na sua vida, você não vê os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito era um ministério de louvor que existia antigamente, que voltou agora, pelo Daniel de Souza lá. Lá é frutos do Espírito. Aqui na Bíblia é fruto do Espírito. E o que Paulo está querendo dizer aqui sobre o fruto do Espírito é que não tem como separar essas coisas. Ou você tem, ou você não tem o fruto do Espírito. Ai, pastor, hoje eu tenho muito amor. Mas sabe, paciência, esse está difícil. Esse está complicado. Irmão, irmã, infelizmente, então você ainda não produz o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é singular. Não tem como ter amor e não ter domínio próprio. A base do fruto do Espírito, naturalmente, é o amor. Porque é o maior mandamento de Deus. É a essência de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é amor. A base de toda essa construção do fruto do Espírito é o amor de Deus. Se você ama, mas você não vive alegre, eu não estou falando aqui de viver alegre. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de viver alegria. Sabe quando você... Ai, poxa, não sei, eu não quero mais levantar da minha cama, eu não quero mais andar, eu não quero mais... Eu não tenho mais força. Ah, eu não quero mais... Você precisa do fruto do Espírito. Fruto do Espírito é a solução. Dá até para vender, né? Fazer uma marca. O fruto do Espírito. Adquira o seu também você. Fruto do Espírito contra todos os males. Fruto do Espírito para a libertação completa da sua vida. Eu posso ser vendedor, você viu? Não, eu não é o jeito dessas coisas. Por algum tempo na minha vida, irmãos, eu achava que eu tinha o fruto do Espírito. E agora aqui está o pastor confessando o seu pecado. Por algum tempo eu achava que eu produzia o fruto do Espírito. Até que um dia eu peguei Gálatas 5, 22 em diante, copiei lá no Bíblia Online e separei em palavras: amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Coloquei uma tabelinha. E eu falei: quer saber do quê? Vamos ver se eu tenho esse negócio aqui ou não. Foi num dia eu perdi o controle geral no banco. Perdi o controle de uma forma, irmãos, que eu virei motivo de chacota. Eu estava cheio de razão. Eu tinha total razão naquele momento. Mas sabe quando você perde toda a sua razão? Porque você explodiu de tal forma que... Pois é, assim era eu. Eu não tinha domínio próprio, eu também não tinha mansidão, mas eu era cheio de amor. Eu tinha amor para dar e vender. Mas mansidão e domínio próprio, esses não. Eu era uma pessoa muito bondosa. Eu era uma pessoa amável até determinado ponto. Até você não pisar no meu carro. Até minha esposa não me falar umas verdades. Para ela aqui, para não me deixar mentir.
Irmãos, um dia eu fiquei muito constrangido. Um dia eu cheguei em casa e chorei, e chorei, e chorei, e chorei, e chorei. E a minha esposa perguntou o que foi que aconteceu. Acho que ela não vai lembrar disso. Nós morávamos lá em São José. Eu só chorava. O que aconteceu? Lá no banco. O Espírito Santo me constrangeu de uma forma, irmãos. E me trouxe, escuta, você tem ou não tem o fruto do Espírito? Se você tem um pedaço, você não tem fruto. Porque o fruto é singular. O fruto não é no plural. Não adianta ter amor e não ter domínio próprio, Marlon Thiago. Lamento lhe informar. Você pode até ser um cristão piedoso. Mas se você não tem o fruto do Espírito, você não tem condições de prosseguir nessa caminhada rumo ao céu. Vamos, a partir daquele dia, no meu ambiente de trabalho, eu coloquei um bilhetinho debaixo do meu teclado. Colei debaixo daquele aparador do teclado. Coloquei lá. Coloquei do lado do micro do computador. Coloquei embaixo do monitor. E alguém vinha me desafiar. Alguém vinha me falar para eu fazer alguma coisa errada. Eu olhava para aquilo e falava: Jesus, Espírito Santo, vem agora e me mostra o que eu tenho que fazer, como eu devo agir. Espírito Santo, isso é língua estranha, deixa eu falar. Espírito Santo, me mostra o que eu devo fazer, me mostra como devo me comportar, Senhor. Era um motivo para orar. Aquele bilhetinho com o fruto do Espírito ali era um motivo para orar. E se tivesse uma oportunidade para eu sair quebrando tudo, eu olhava para o bilhetinho. Até que um dia o meu chefe chegou do meu lado e me falou uns negócios. E falou. Daí ele olhou para mim e disse: olha para o bilhetinho. Eu fiquei ainda mais envergonhado. Olha para o bilhetinho. Eu não, já me acalmei. Que bom, viu como funciona? Meu chefe chegou para mim e falou isso. Olha, eu vou te contar um negócio, mas olha para o bilhetinho. E agora, a partir daquele momento, ele sempre fazia isso. Tiago, liga lá para o fulano, mas olha o bilhetinho, liga para ele e continua. Irmãos, você tem um bilhetão aí na sua frente. É uma carta de Deus para você. É a Bíblia Sagrada. Dedique-se a esse livro. Dedique-se a combater na sua própria vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Dedique-se a praticar e a viver o fruto do Espírito. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Nessa noite eu não vou fazer a pergunta. Nessa noite eu não vou dizer para você vir aqui na frente, para você levantar a sua mão. Eu não vou falar nada disso. A única coisa que eu quero falar para você nessa noite é: olhe para dentro do seu coração. Olhe para dentro de você nessa hora. Eu queria que todos fechassem seus olhos. As crianças estão entrando aí. As crianças também vão ficar bem quietinhas agora. Mas eu queria pedir para você fechar os seus olhos e olhar para dentro de você mesmo. Como você tem vivido? Você tem se comportado como um verdadeiro discípulo de Jesus? Ou você tem se comportado como alguém que pratica as obras da carne? Como tem sido a sua vida hoje? Como está o teu coração hoje? Ah, bem que fulano podia estar aqui escutando. Ah, bem que ciclano podia estar aqui ouvindo essa palavra hoje. Ciclano, Beltrano, fulano não estão aqui. É porque essa palavra é para você, é para mim. Não é para ele. É para eu avaliar se eu tenho praticado
as obras da carne ou se eu tenho vivido com o fruto do Espírito. É eu e Deus nessa hora. Coloque-se diante de Deus. Senhor Deus, a Tua palavra, ela nos constrange, Senhor. A Tua palavra provoca em nós mudança, transformação, e nós queremos a cada dia ser transformados pelo Senhor. Deus, a Tua palavra, ela nos impacta, a Tua palavra, ela promove em nós temor e tremor, Senhor, mas nós não queremos somente passar pela Tua palavra, nós não queremos somente receber essa chamada do Senhor e continuar na mesmice, Senhor, nós queremos ser igreja diferente. Usa-nos, ó Deus, como o Senhor quer usar-nos, mas antes disso, Senhor, promove em nós a produção do Teu Espírito Santo. E a produção do Teu Espírito em nós é amor, Senhor. A produção do Teu Espírito em nós é alegria, Pai. A produção do Teu Espírito em nós é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, Senhor, é mansidão e é domínio próprio, é a temperança. Senhor, nós queremos viver de acordo com o Teu Espírito e produzindo em nós o fruto maravilhoso do Teu Espírito. Nós não queremos somente um ou dois elementos, nós queremos viver de acordo com essa palavra. Ajuda-nos, ó Pai. Mostra-nos, ó Deus, se há algo errado em nós, assim como o salmista diz, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, Senhor. Leva-nos, ó Pai, ao caminho eterno que leva à salvação. Tira-nos, ó Deus, da vergonha. Tira-nos, ó Pai, da prisão. Leva-nos à liberdade que é em Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Leva-nos, ó Pai, a manter as nossas vidas santas, limpas do pecado. Limpas, Senhor, daquelas coisas que não agradam a Ti. Em nome de Jesus. Promove em nós o fruto do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar.